Você pode ficar surpreso ao saber que mais de 70% dos atores da Era Dourada de Hollywood eram judeus. No nosso vídeo anterior, destacamos muitas dessas estrelas icônicas. E agora estamos de volta com a parte 2 para celebrar mais 100 notáveis atores judeus que ajudaram a moldar a magia de Hollywood. Então, sente-se e junte-se a nós enquanto exploramos o legado incrível desses talentosos astros que deixaram uma marca inesquecível na indústria cinematográfica. Al Jolson. Al Jolson foi um lendário artista judeu cuja presença de palco vibrante e performances inovadoras ajudaram a moldar a Era Dourada de Hollywood. Celebrado como o maior artista do mundo, ele revolucionou a indústria com O Cantor de Jazz, introduzindo o som no cinema. A influência de Jolson se estendeu além do cinema, inspirando inúmeros artistas e cativando públicos em todo o mundo. Sua dedicação em entreter as tropas durante a guerra mostrou sua profunda conexão com as pessoas. O legado de Jolson continua a brilhar, mesmo após sua morte em 1950, devido a um ataque cardíaco após uma apresentação para soldados americanos na Coreia. Ed Wynn. Ed Wynn foi um comediante e ator judeu amado, conhecido por suas performances fantasiosas e estilo clássico de comédia. Ganhou fama no Ziegfeld Follies e mais tarde criou seu próprio show, The Perfect Fool, encantando o público por décadas. Nas décadas de 1950 e 1960, ele ganhou mais popularidade com papéis memoráveis, notavelmente como Tio Albert em Mary Poppins. Wynn continuou se apresentando até seu falecimento em 1966 aos 79 anos, deixando um legado de risos e alegria em Hollywood. Harpo Marx. Harpo Marx foi um membro icônico dos irmãos Marx, instantaneamente reconhecível por seu cabelo ruivo e encaracolado, cartola e charme cômico silencioso. Embora seus papéis no cinema geralmente envolvessem perseguir mulheres, fora das telas, ele era um marido e pai devotado. Harpo era um arpista autodidata cujas performances musicais adicionavam profundidade à sua comédia. Sua mistura única de humor e música comovente fez dele uma figura de destaque na Era Dourada de Hollywood. Leslie Howard. Leslie Howard foi um distinto ator inglês cuja persona refinada e intelectual cativou o público no palco e na tela. Mais conhecido por seu papel como Ashley Wilkes em Gone with the Wind, Howard também contribuiu para o esforço de guerra produzindo filmes e transmissões. Sua vida foi tragicamente interrompida em 1943 quando seu avião foi abatido durante a Segunda Guerra Mundial. Mas seu legado como um artista reflexivo e talentoso perdura. Edward G. Robinson. Edward G. Robinson se tornou um dos atores mais icônicos de Hollywood, famoso por interpretar gangsters durões, apesar de ser um homem culto com amor pelas belas artes. Seu papel de destaque como rico em Little Caesar definiu o padrão para filmes de gangsters. Ao longo de sua carreira, Robinson demonstrou sua versatilidade em dramas e filmes biográficos. Premiado postumamente com um Oscar por sua carreira em 1973, ele permanece uma figura imponente na história do cinema. Jack Benny. Jack Benny foi um comediante lendário cujo impecável timing e humor perspicaz o tornaram um nome conhecido. Começando no vaudeville, ele encontrou maior sucesso com The Jack Benny Program no rádio e mais tarde na televisão. Seu violino característico e a longa rivalidade cômica com Fred Allen tornaram-se icônicos. O humor, a simpatia e a influência de Benny moldaram o futuro da comédia, deixando uma marca duradoura no entretenimento. Bert Lahr. Famoso por seu papel inesquecível como o Leão Covarde em O Mágico de Oz, Bert Lahr foi um versátil artista judeu que prosperou no burlesco, vaudeville e na Broadway. Abandonando o ensino médio aos 15 anos, ele chegou ao topo do circuito de burlesco da Columbia antes de se destacar na Broadway com rotinas cômicas como A Canção do Lenhador. Apesar do sucesso no palco, sua carreira cinematográfica permaneceu modesta. Lahr faleceu em 1967. George Burns. George Burns foi um comediante, ator e autor lendário, mais conhecido por seu duo de comédia com sua esposa, Gracie Allen, e mais tarde, por filmes como Sunshine Boys, que lhe rendeu um prêmio da Academia. Sua carreira abrangeu vaudeville, rádio, televisão e cinema. Burns encantou o público com seu humor até os seus 90 anos, solidificando seu status como ícone da comédia. Ele faleceu em 1996, aos 100 anos de idade. Moe Howard. Como líder dos Três Patetas, Moe Howard tornou-se sinônimo de comédia pastelão. Iniciando sua carreira em filmes mudos, ele cofundou o lendário ato de comédia com seus irmãos, estrelando 190 curtas e mais de 250 filmes ao longo de sua carreira de 66 anos. A feroz persona de Moe na tela e dedicação à comédia
fez dele uma figura duradoura no entretenimento. Ele morreu em 1975. Martin Miller. Martin Miller foi um ator tcheco-austríaco reconhecido por seus papéis de caráter em filmes e produções teatrais. Sua carreira abrangeu o cinema europeu e britânico, frequentemente interpretando figuras intelectuais ou autoritárias. Suas atuações sutis, mas poderosas, deixaram uma marca no mundo da atuação. Miller faleceu em 1969. Lee Strasberg. Lee Strasberg foi um lendário professor de atuação e diretor que revolucionou o teatro americano com sua adaptação do método Stanislavski. Como diretor do Actors Studio, a partir de 1950, ele orientou estrelas como Marlon Brando e Al Pacino. Strasberg também apareceu na tela, notavelmente como Hyman Roth em O Poderoso Chefão Parte 2. Sua influência nas técnicas de atuação permanece profunda. Ele faleceu em 1982. Joshua Rush. Joshua Rush foi um ator americano com uma presença limitada, mas notável no cinema e na televisão. Embora trabalhos específicos não sejam amplamente reconhecidos, ele contribuiu para a indústria com performances dedicadas. Mais detalhes sobre sua carreira permanecem escassos. Larry Fine. Larry Fine foi um comediante amado e um membro importante dos Três Patetas. Iniciando sua carreira no vaudeville, ele se juntou a Moe e Curly Howard, no grupo que se tornou icônico por seu humor pastelão. Aparecendo em mais de 200 filmes, a carreira de Fine se estendeu por décadas, até um derrame encerrar seu trabalho em 1970. Ele continua sendo uma lenda da comédia. Dan Hedaya. Dan Hedaya é um ator versátil conhecido por interpretar tanto vilões quanto papéis cômicos. Ele ganhou popularidade como Nick Tortelli em Cheers e seu spin-off, ao mesmo tempo em que demonstrava seu talento dramático em filmes e produções da Broadway. As apresentações variadas de Hedaya consolidaram sua posição como um rosto familiar em Hollywood. Peter Lorre. Peter Lorre foi um ator húngaro-judeu renomado por sua atuação arrepiante como assassino de crianças em M, e por seus papéis icônicos em clássicos de Hollywood, como Casablanca e Relíquia Macabra. Fugindo da Alemanha nazista, Lorre construiu uma carreira de sucesso em Hollywood, conhecido por interpretar vilões e personagens misteriosos. Sua voz distinta e olhos expressivos o tornaram inesquecível na tela. Lorre morreu em 1964 devido a um derrame. Charles Grodin. Charles Grodin foi um ator e comediante talentoso conhecido pelo seu humor sutil e papéis memoráveis em filmes como The Heartbreak Kid e Beethoven. Ele ganhou reconhecimento na Broadway e depois como um convidado espirituoso em programas de televisão e apresentador de talk show. O charme e o tempo cômico de Grodin fizeram dele uma figura amada em Hollywood. Ele faleceu em 2021 aos 86 anos de idade de câncer na medula óssea. Otto Preminger. Otto Preminger foi um diretor judeu-americano inovador conhecido por desafiar as normas de Hollywood, com filmes como Laura, Anatomia de um Crime e Exodus. Ele estava entre os primeiros produtores-diretores independentes em Hollywood, abordando temas controversos como racismo e dependência de drogas. Sua narrativa ousada remodelou o cinema. Preminger morreu em 1986 de câncer de pulmão e doença de Alzheimer. Jack Albertson. Jack Albertson foi um ator premiado e veterano do vaudeville, mais lembrado como o Vovô Joe em Willy Wonka and a Fábrica de Chocolate, e por seu papel vencedor do Emmy em Chico and the Man. Sua performance na Broadway em The Subject Was Roses lhe rendeu um Tony, e mais tarde, um Oscar pela adaptação para o cinema. Albertson morreu em 1981 de câncer. Lionel Stander. Lionel Stander foi um ator de caráter carismático, conhecido por sua voz rouca e presença ao mesmo tempo dura e cativante na tela. Sua carreira foi prejudicada pela lista negra de Hollywood, mas ele fez um retorno com papéis em filmes como Era uma Vez no Oeste e como Max na série de TV Casal 20. Stander morreu em 1994 de câncer de pulmão. Mel Blanc. Mel Blanc, famoso como o Homem das Mil Vozes, foi um lendário dublador por trás de personagens amados dos Looney Tunes, como Pernalonga, Patolino e Gaguinho. Seu trabalho se estendeu aos desenhos animados de Hanna-Barbera, dublando Barney Rubble e muitos outros. O talento vocal de Blanc definiu gerações de animação. Ele faleceu em 1989 aos 81 anos. Milton Berle. Milton Berle foi um comediante e ator americano pioneiro cuja carreira se estendeu por mais de 80 anos. Conhecido como Tio Milty e Senhor Televisão, ele se tornou a primeira grande estrela da televisão americana como apresentador do Texaco Star Theater, de 1948 a 1955, inaugurando a era de ouro da televisão. Berle ganhou um Emmy em 1950 e foi posteriormente introduzido no Hall da Fama da televisão.
Seu impacto no entretenimento permanece lendário. Ele faleceu em 2002. Victor Borge. Victor Borge foi um pianista, compositor e comediante dinamarquês-americano, conhecido por misturar música com humor. Após fugir da Dinamarca ocupada pelos nazistas em 1940, ele ganhou fama nos Estados Unidos através do rádio, filme e seu icônico espetáculo solo, Comédia e Música. Sua comédia sofisticada e talento musical fizeram dele uma figura querida mundialmente. Borge faleceu no ano 2000, deixando um legado de risos e música. Douglas Fairbanks, Jr. Douglas Fairbanks, Jr. foi um aclamado ator e produtor conhecido por seus papéis de capa e espada e charme sofisticado. Filho do astro do cinema mudo Douglas Fairbanks, deixou sua marca em filmes como O Prisioneiro de Zenda e Gunga Din. Além de atuar, serviu com honra durante a Segunda Guerra Mundial. Fairbanks permaneceu um ícone de Hollywood até sua morte em 2000. Jean-Pierre Aumont. Jean-Pierre Aumont foi um distinto ator francês, celebrado por sua elegância e presença de palco. Após servir nas Forças Francesas Livres durante a Segunda Guerra Mundial, ele se transferiu para Hollywood, atuando em filmes como Lili e A Cruz de Lorena. Seu charme e talento cativaram audiências em todo o mundo. Aumont faleceu em 2001, sendo homenageado por suas contribuições ao cinema e ao teatro. Lee J. Cobb. Lee J. Cobb foi um ator de caráter poderoso mais conhecido por originar o papel de Willie Loman em Death of a Salesman, na Broadway, e por seu papel como Jurado 3 em 12 Homens e uma Sentença. Sua presença imponente fez dele um destaque tanto no palco quanto no cinema. Cobb enfrentou um escrutínio político durante a era McCarthy, mas continuou sendo um ator respeitado. Ele morreu em 1976. Dan Levy. Dan Levy é um ator, escritor e produtor multitalentoso vencedor do Emmy, mais conhecido por co-criar e estrelar Schitt's Creek. O show quebrou recordes com sua vitória no Emmy, e Levy se tornou uma figura-chave na televisão moderna. Ele continua expandindo sua carreira com projetos como Good Grief e apresentando The Big Brunch, solidificando seu status como uma potência criativa em Hollywood. John Banner. John Banner foi um ator austríaco-americano mais conhecido por interpretar o adorável Sargento Schultz em Hogan's Heroes, de 1965 a 1971. Um refugiado judeu da Áustria nazista, Banner ironicamente interpretou papéis nazistas durante a Segunda Guerra Mundial antes de ganhar fama por sua interpretação cômica de Schultz. Sua famosa frase de efeito, "Eu não sei de nada", continua icônica. Banner faleceu em 1973, deixando um legado memorável na comédia televisiva. Jonathan Harris. Jonathan Harris foi um renomado ator de personagem mais conhecido por seu papel icônico como Dr. Zachary Smith em Perdidos no Espaço. Começando sua carreira no teatro e fazendo a transição para a televisão, ele se tornou uma figura adorada na ficção científica, com sua voz eloquente e charme vilanesco. Harris também emprestou sua voz a diversas séries e filmes de animação. Ele faleceu em 2002, deixando um impacto duradouro na história da televisão. Lorne Greene. Lorne Greene foi um celebrado ator e locutor canadense, mais conhecido por interpretar Ben Cartwright em Bonanza e Comandante Adama em Battlestar Galactica. Sua voz imponente primeiro o tornou o principal âncora de notícias do Canadá, antes de ele passar a ter uma carreira de sucesso em Hollywood. Greene foi homenageado como oficial da Ordem do Canadá em 1969 e faleceu em 1987. Judd Hirsch. Judd Hirsch é um aclamado ator americano renomado por seu papel como Alex Heiger na sitcom Taxi, que lhe rendeu 2 Primetime Emmy Awards. Com uma carreira que abrange teatro, cinema e televisão, é conhecido por papéis em Gente como a Gente, Independence Day e Numb 3. Hirsch continua a cativar audiências com suas performances dinâmicas. Henry Morgan. Henry Morgan foi um ator e satirista americano espirituoso, conhecido por seu humor afiado no rádio e na televisão. Sua carreira abrangeu décadas, contribuindo para vários programas com seu comentário inteligente. O legado de Morgan na comédia continua influente mesmo após sua morte em 1994. John Garfield. John Garfield foi um ator aclamado que trouxe realismo cru para Hollywood com atuações em Corpo e Alma e Força do Mal. Um ex-membro do Group Theater, ele enfrentou perseguição política durante a caça às bruxas. A carreira de Garfield foi interrompida quando ele morreu repentinamente aos 39 anos em 1952. John Randolph. John Randolph foi um ator vencedor do Tony Award, conhecido por seus papéis impactantes no palco e na tela. Sua carreira foi interrompida durante a era McCarthy devido à lista negra,
Mas ele mais tarde ganhou destaque em filmes como Seconds e na TV em Roseanne. Randolph também foi um ativista dedicado até seu falecimento em 2004. Keenan Wynn. Keenan Wynn foi um ator prolífico conhecido por sua versatilidade em papéis cômicos e dramáticos. Com uma carreira que se estendeu por décadas, ele apareceu em clássicos como Dr. Strangelove e em filmes da Disney como Se Meu Fusca Falasse. Sua presença dinâmica o tornou uma figura memorável em Hollywood. Ele faleceu em 1986. Scott Wolf. Scott Wolf é um ator e produtor talentoso, mais conhecido por seus papéis em Party of Five, Everwood e Nancy Drew. Sua experiência no palco inclui Sideman na Broadway e trabalho no Festival de Teatro de Williamstown. Wolf continua a ter uma carreira de sucesso na televisão e no cinema. Richard Boone. Richard Boone foi um ator americano robusto, mais conhecido por seu papel como Paladin na popular série de faroeste Have Gun. Will Travel, de 1957 a 1963. Sua presença imponente e profunda fez dele um destaque em filmes de guerra e de faroeste. Boone também dirigiu episódios da série e mais tarde estrelou Hack Ramsey. Ele faleceu de câncer de garganta em 1981. Alan Arbus. Alan Arbus foi um ator talentoso mais lembrado por seu papel como o psiquiatra Dr. Sidney Friedman na popular série de TV MASH. Seu personagem calmo e perspicaz tornou-se um favorito dos fãs. Antes de atuar, Arbus foi um fotógrafo de moda bem-sucedido. Ele faleceu em 2013. Mike Wallace. Mike Wallace foi um lendário jornalista de televisão e apresentador de longa data do programa 60 Minutos da CBS. Conhecido por suas entrevistas contundentes e jornalismo investigativo, Wallace definiu o padrão para reportagens de notícias. Sua carreira durou mais de 6 décadas, rendendo-lhe vários prêmios Emmy. Ele morreu em 2012. Zimbalist Jr. Zimbalist Jr. era um ator distinto famoso por seus papéis como Stu Bailey em 77 de Sunset Strip e Inspetor Louis Erskine em OFBI. Seu estilo suave e sofisticado definiu o drama televisivo nas décadas de 1950 e 1960. Zimbalist faleceu em 2014 aos 95 anos. Jeff Chandler. Jeff Chandler era um ator carismático conhecido por seu papel como Cochise em Broken Arrow, o que lhe rendeu uma indicação ao prêmio da Academia. Sua presença alta e de cabelos prateados era perfeita para filmes de faroeste e de ação. Chandler morreu tragicamente jovem aos 42 anos por envenenamento do sangue em 1961. Red Buttons. Red Buttons era um artista versátil, começando como comediante de stand-up e ganhando um Oscar por Sayonara, 1957. Conhecido por seu humor e sua atuação sincera, ele permaneceu uma figura amada em Hollywood, especialmente por suas rotinas de Never Got a Dinner. Buttons faleceu em 2006. Gene Barry. Gene Barry era um ator elegante conhecido por papéis principais nas séries de TV Bat Masterson e Burke's Law. Ele também estrelou no clássico de ficção científica A Guerra dos Mundos, 1953. Barry voltou a Broadway na década de 1980, recebendo uma indicação ao Tony. Ele morreu em 2009. Martin Balsam. Martin Balsam foi um ator versátil conhecido por suas performances marcantes em filmes como Psicose, 12 Homens e uma Sentença, e Mil Palhaços, pelo qual ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante. Sua carreira se estendeu por mais de 5 décadas, mesclando papéis no teatro, cinema e televisão. Balsam faleceu em 1996 aos 76 anos em Roma. Tony Randall. Tony Randall foi um ator célebre, mais conhecido por seu papel como Felix Unger na sitcom The Odd Couple, que lhe rendeu um Emmy em 1975. Seu trabalho no cinema incluiu comédias ao lado de Rock Hudson e Doris Day. Randall continuou atuando no palco e na tela até sua morte em 2004 de pneumonia. Werner Klemperer. Werner Klemperer tornou-se icônico como o atrapalhado Coronel Klink na série de comédia Os Heróis de Hogan, ganhando 2 prêmios Emmy. Além da comédia, ele foi um ator de teatro talentoso e maestro de música clássica. Klemperer faleceu no ano 2000. Martin. Ross Martin era mais conhecido por seu papel como Artemus Gordon na série de TV O Túnel do Tempo, onde mostrou seu talento para disfarces e trabalho de personagens. Sua carreira abrangeu palco, cinema e televisão até sua morte precoce por ataque cardíaco em 1981. Al Lewis. Al Lewis ganhou fama como Vovô Munster na clássica sitcom Os Monstros.
Conhecido por seu charme excêntrico, ele também teve um papel como o agente Leo Schnauzer, Manny Majors, Main Parade, em Carro 54, onde você está. Lewis mais tarde abriu um restaurante e permaneceu uma figura da cultura pop até sua morte em 2006. Monty Hall. Monty Hall foi um amado apresentador de game show mais conhecido por criar e apresentar Let's Make a Deal. Sua personalidade calorosa e estilo de apresentação interativo tornaram o programa um sucesso. Hall também foi homenageado por seu extenso trabalho de caridade. Ele faleceu em 2017 aos 96 anos. Ben Starr. Ben Starr foi um prolífico escritor e produtor de televisão conhecido por seu trabalho em sitcoms clássicos como The Facts of Life e Different Strokes. Suas contribuições ajudaram a definir a era dourada dos sitcoms familiares. Starr faleceu em 2014. Stephen Hill. Stephen Hill foi um ator respeitado, mais conhecido por seu papel como promotor público Adam Schiff em Lei e Ordem. Anteriormente, ele estrelou na primeira temporada de Missão Impossível, mas saiu devido à sua observância do sábado judaico. Hill retornou à televisão nos anos 1990 e se aposentou no ano 2000. Ele faleceu em 2016. Jack Klugman. Jack Klugman foi o epítome do homem comum em Hollywood. Como um pioneiro da atuação na televisão nos anos 50, ele é mais lembrado por seus papéis como Oscar Madison em The Odd Couple e como o médico legista em Quincy M.E. Suas atuações relacionáveis e autênticas o tornaram um dos atores mais amados de sua época. Jack Carter. Jack Carter foi um comediante e ator dinâmico que deixou sua marca tanto na televisão quanto no cinema. Conhecido por sua sagacidade rápida e presença de palco energética, ele se tornou um rosto familiar em programas e filmes populares. A carreira de Carter durou décadas, e ele permaneceu uma figura respeitada no entretenimento até seu falecimento em 2015. Vittorio Gassman. Vittorio Gassman foi um ator italiano aclamado, conhecido por suas performances versáteis tanto no teatro clássico quanto no cinema. Seu papel de destaque como um criminoso charmoso, porém perigoso, definiu o tom para muitos de seus papéis futuros. Gassman também explorou a comédia e a direção, deixando um impacto duradouro no cinema internacional. Larry Storch. O incrível talento de Larry Storch para imitações e comédia lhe garantiu um lugar na história do entretenimento. Mais conhecido por seu papel indicado ao Emmy como CPL, Randolph Agern em F-Troop, ele também deu voz a vários personagens de desenho animado adorados. A personalidade vibrante e o gênio cômico de Storch encantaram o público por mais de 6 décadas. Dick Shawn. Dick Shawn foi um comediante único e inovador cujo humor excêntrico o tornou um artista destacado. Ele é mais lembrado por seu papel em Primavera para Hitler como um intérprete hilariantemente exagerado. Os espetáculos solo de Shawn demonstravam sua criatividade e solidificaram seu lugar na história da comédia. Norman Fell. Norman Fell era um rosto familiar na televisão, mais notavelmente como Stanley Roper, o excêntrico senhorio em Three's Company e seu spin-off, The Ropers. Seu timing cômico e personalidade distinta fizeram dele um favorito entre o público. A carreira de Fell abrangeu televisão, cinema e teatro. Jack Weston. Jack Weston foi um ator versátil conhecido por interpretar uma variedade de papéis, desde vilões até personagens cômicos. Ele apareceu em filmes notáveis como Wait Until Dark e Dirty Dancing, onde interpretou o proprietário do Resort Catskills. Suas performances na Broadway lhe renderam apelo da crítica e uma indicação ao Prêmio Tony. Gary Morton. Gary Morton foi um comediante e produtor conhecido pelo seu trabalho em comédia televisiva. Ele desempenhou um papel significativo nos bastidores ao moldar programas de comédia clássica e era amplamente respeitado na indústria do entretenimento por suas contribuições. Rod Serling foi um escritor e produtor de televisão inovador que trouxe conteúdo ousado e instigante para a era de ouro da televisão. Conhecido por seu trabalho icônico em The Twilight Zone, Serling abordou temas como racismo, guerra e paranoia da Guerra Fria com narrativas poderosas. Seus aclamados roteiros para Patterns e Requiem for a Heavyweight mostraram seu talento excepcional. A abordagem destemida de Serling para temas controversos deixou um impacto duradouro na televisão antes de seu falecimento em 1975. Julian Beck. Julian Beck foi um ator vanguardista, diretor e cofundador do The Living Theatre, um grupo de performance revolucionário conhecido por ultrapassar os limites do teatro tradicional. Suas ousadas obras, como Paradise Now e The Brig, abraçaram ideais anarcopacifistas e desafiaram normas sociais.
O compromisso de Beck com a arte performática deixou uma marca indelével no mundo do teatro antes de sua morte em 1985. Tom Baker. Tom Baker, ou é mais lembrado por sua lendária interpretação do Quarto Doutor em Doctor Who, um papel que ocupou por um recorde de 7 anos. Sua voz distinta e charme excêntrico cativaram o público, tornando-o um dos doutores mais icônicos da história do programa. As contribuições de Baker para a televisão e teatro britânicos solidificaram seu lugar como uma figura amada no entretenimento. Cornel Wilde. Cornel Wilde foi um ator e diretor versátil, conhecido por seus papéis românticos e de capa e espada nas décadas de 1940 e 1950. Sua performance aclamada pela crítica como Frédéric Chopin em A Song to Remember rendeu-lhe uma indicação ao Oscar. Mais tarde, ele ganhou reconhecimento por dirigir e atuar em The Naked Prey. As contribuições de Wilde para o cinema continuam influentes mesmo após sua morte em 1989. Mel Torme. Mel Torme, carinhosamente conhecido como The Velvet Fog, foi um prodígio musical com uma voz de tenor suave e melodiosa. Um cantor de jazz de sucesso, baterista, compositor e ator, ele coescreveu o clássico atemporal de Natal The Christmas Song. A notável carreira de Torme na música e no entretenimento se estendeu por décadas, garantindo-lhe um lugar querido na história da música americana. Lenny Bruce. Lenny Bruce foi um comediante de stand-up inovador conhecido por sua comédia provocativa e sem filtro. Suas performances destemidas abordavam temas como racismo, política e religião, ultrapassando os limites da liberdade de expressão no entretenimento. Apesar das batalhas legais e problemas pessoais, o legado de Bruce como pioneiro da comédia moderna perdura muito após sua trágica morte em 1966. Roger Hannin. Roger Hannin foi um celebrado ator e diretor francês, conhecido por suas performances cativantes tanto em filmes quanto na televisão. Sua carreira versátil lhe rendeu aclamação na França e além. Hannin permaneceu uma figura proeminente no cinema europeu até seu falecimento em 2015. Soapy Sales. Soapy Sales foi um comediante e apresentador de televisão amado, mais conhecido por seu humor pastelão e suas travessuras de jogar tortas. Seu popular programa infantil introduziu a comédia a novas gerações e o tornou um nome familiar. O estilo único de humor de Sales deixou um legado duradouro na comédia televisiva. Robert Clary. Robert Clary foi um ator e cantor franco-americano mais conhecido por seu papel como CPL. Louis LeBeau na sitcom Heróis de Hogan. Um sobrevivente do Holocausto, Clary trouxe resiliência e autenticidade para suas performances. Sua inspiradora história de vida e carreira duradoura o tornaram uma figura amada na história da televisão. Don Most. Don Most ganhou fama por seu papel como Ralph Malph, na clássica série de televisão Happy Days. Além de atuar, Most explorou direção e música, ganhando aclamação da crítica por seu trabalho nos bastidores e no palco. Sua versatilidade no entretenimento continua a ressoar com os fãs. Harvey Korman. Harvey Korman era um veterano popular da comédia televisiva conhecido por suas brilhantes caracterizações cômicas. Ele brilhou como protagonista e coadjuvante no The Carol Burnett Show, ganhando 4 prêmios Emmy. Sua versatilidade se estendeu à dublagem, mais notavelmente como The Great Gazoo em Os Flintstones, e ele apareceu em clássicos de Mel Brooks como Banzé no Oeste e Alta Ansiedade. O legado cômico de Korman permanece inigualável na história da televisão. Ed Ames. Ed Ames foi um cantor e ator talentoso mais conhecido por seu papel como Mingo, na série da NBC Daniel Boone. Como membro do grupo musical Ames Brothers, ele ganhou ampla popularidade na década de 1950. Ames também teve sucesso na Broadway e em produções off-Broadway, deixando uma marca duradoura tanto na música quanto na atuação. Tom Bosley. Tom Bosley foi um ator querido, mais lembrado por seu papel como Howard Cunningham em Happy Days. Sua interpretação calorosa e relacionável da clássica figura paterna americana o tornou um nome familiar. Bosley também teve papéis memoráveis em Assassinato por Escrito e no musical Fiorello, da Broadway, mostrando sua versatilidade em diferentes mídias. Stuart Whitman. Stuart Whitman foi um protagonista americano conhecido por seu charme rústico e versatilidade. Ele recebeu uma indicação ao Prêmio da Academia por seu papel em The Mark e estrelou a popular série de televisão Cimarron Strip. Sua capacidade de interpretar personagens tanto duros quanto vulneráveis solidificou seu status em Hollywood.
Ed Fisher. Ed Fisher foi um dos cantores mais populares dos anos 50, conhecido por sua voz suave e sucessos que lideravam as paradas. Sua carreira incluiu um contrato inovador de $1 milhão com a Coca-Cola. Apesar dos escândalos pessoais, a influência de Fisher na música pop permaneceu forte. Ele também escreveu 2 autobiografias, compartilhando percepções sobre sua vida tumultuada. Lawrence Harvey. Lawrence Harvey foi um ator britânico mais conhecido por seu papel como Joe Lampton em Room at the Top e Raymond Shaw em The Manchurian Candidate. Sua personalidade emocionalmente distante na tela o destacou no cinema da nova onda britânica. A dedicação de Harvey ao seu ofício e seus personagens complexos deixaram um legado duradouro. Vic Morrow. Vic Morrow era um ator talentoso, mais conhecido por seu papel como Sargento Chip Saunders na série de TV Combat. Suas atuações rudes e intensas cativaram o público. Tragicamente, a vida de Morrow foi interrompida em 1982 durante um acidente de helicóptero no set de Twilight Zone. The Movie. Pepe Soriano. Pepe Soriano foi um aclamado ator e escritor argentino conhecido por seus papéis impactantes no cinema e no teatro. Seu trabalho deixou uma marca significativa no cinema latino-americano. Soriano continuou a inspirar gerações de atores até seu falecimento em 2023. Cyril Book era um ator talentoso mais lembrado por seu papel icônico como Jefferson Davis Boss, Hogg, em Os Gatões. Formado por Yale e Columbia e fluente em 5 idiomas, sua inteligência e habilidades cômicas o tornaram um vilão de televisão memorável. Ele faleceu em 1994. Harold Pinter. Harold Pinter foi um dramaturgo e ator vencedor do Prêmio Nobel, conhecido por suas obras inovadoras no teatro. Suas comédias de ameaça e pausas distintas no diálogo criaram o termo pinteresco. O ativismo político e o gênio literário de Pinter solidificaram seu lugar como um dos maiores dramaturgos do século XX. Hal Linden. Hal Linden tornou-se um nome familiar por seu papel como o adorável policial na comédia dos anos 1970. Barney Miller. Com experiência em música e teatro, a carreira de Linden começou em musicais da Broadway antes de se transferir para a televisão. Sua presença encantadora e versatilidade renderam-lhe várias indicações ao Emmy. Além de atuar, Linden continuou se apresentando no teatro e na música, deixando um impacto duradouro no entretenimento. Sua esposa Frances faleceu em 2010. Mike Nichols. Mike Nichols foi um comediante e diretor inovador que cofundou a lendária companhia de improvisação Second City. Seu humor perspicaz e inovador revolucionou a comédia americana. Nichols mais tarde se tornou um diretor de cinema bem-sucedido, ganhando aclamação por clássicos como A Primeira Noite de um Homem. Suas contribuições para a comédia e o cinema cimentaram seu legado como uma potência criativa. Joel Grey. Joel Grey, um célebre ator e performer, alcançou a fama com seu papel vencedor do Prêmio Tony e do Oscar em Cabaré. Influenciado por seu pai, a carreira musical de Mickey Katz, a presença de palco dinâmica e a versatilidade de Grey fizeram dele um destaque tanto no teatro quanto no cinema. Sua carreira duradoura continua a inspirar gerações de artistas. Herb Edelman. Herb Edelman foi um ator querido mais lembrado por seu papel como Stanley Zbornak em The Golden Girls. Sua presença calorosa e cômica trouxe charme a cada papel que interpretou. Ao longo de sua carreira, Edelman apareceu em inúmeros filmes e programas de televisão, tornando-se um rosto familiar e querido em Hollywood. Alan Oppenheimer. Alan Oppenheimer é um ator e dublador prolífico, renomado por papéis icônicos em animação, incluindo Skeletor em He-Man e Os Mestres do Universo, e Desastrado em Os Smurfs. Sua extensa carreira abrange televisão, cinema e dublagem, deixando uma marca significativa na indústria. George Segal. George Segal foi um ator versátil conhecido por seus papéis tanto em comédia quanto em drama. Ele recebeu uma indicação ao Oscar por Quem Tem Medo de Virginia Woolf? E mais tarde encantou o público como Pops na sitcom The Goldbergs. A mistura de sagacidade e profundidade de Segal fez dele uma figura querida em Hollywood. Bernard Bresslaw. Bernard Bresslaw foi um ator britânico mais conhecido por seu trabalho na série de filmes Carry On. Seu talento cômico e presença imponente fizeram dele um intérprete destacado. Bresslaw também expandiu sua carreira no teatro, demonstrando sua versatilidade antes de sua morte prematura em 1993.